Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos estudos aqui dos balanços do terceiro TRI de 2022 e hoje nós vamos trazer o resultado da Irani Honey 3, tá? Mas antes disso, já te peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações que aí você recebe todo o conteúdo e também dá uma curtida aí para ajudar o canal a crescer e a esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos começar o seguinte, o valor atual da sua ação hoje está em R$ 8,85, um valor até tranquilo. O seu dividend yield está em 7,28, mas a gente vai ver que já está meio desatualizado. O site Status Invest não atualizou esse valor aqui, ainda já está maior um pouco e ela está com uma valorização de 50% nos últimos 12 meses. Nada mal, né? Trazendo os destaques dos últimos 12 meses, a receita líquida da empresa teve um aumento de 14,1% em relação aos mesmos 12 meses do ano de 2021. A sua capacidade de geração de caixa aumentou 31%. A sua dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a sua alavancagem diminuiu bastante, hoje está em 1,18%, então uma alavancagem bem tranquila. O seu ROI, que é a sua rentabilidade, está em 24,5%, muito bom. O seu lucro líquido aumentou 39%, o custo da dívida está em 14% e os investimentos foram de 613 milhões de reais. Agora olhando os mesmos resultados, só que em comparação ao mesmo período do ano passado, ao terceiro TRI de 2021, então a sua receita líquida teve um incremento de 2,1%, o EBITDA ajustado teve uma diminuição de 2,1%, o seu lucro líquido também diminuiu 2,1% e os seus investimentos foram de 97 milhões de reais. A empresa ela está com um grau de alavancagem bem tranquilo e vem diminuindo a sua dívida aí nos últimos anos. Se a gente observar aqui, 2019 ela estava com dívida líquida sobre EBITDA de 3,4, ou seja, ela demoraria 3,4 anos para pagar a sua dívida utilizando apenas o seu caixa operacional e atualmente ela está com a dívida líquida sobre EBITDA de 1,18, então está bem controlado. Hoje em dia ela pagaria a sua dívida em um ano aproximadamente apenas usando o seu caixa. E aqui embaixo o custo médio da dívida está em 14% e o perfil do endividamento da empresa é 96% da dívida está em moeda nacional, 4% em moeda estrangeira, dívida de longo prazo 78% e de curto prazo 22%. Então, para mim, o grau de endividamento da Irani está sossegado, está bem tranquilo aí, fácil de controlar. A empresa ela está com um programa de recompra de ações. O que significa isso? Para você que não conhece o programa de recompra de ações. Quando a empresa acha que as suas ações elas não estão no valor que ela acha que deveria estar, ou seja, ela está desvalorizada, eles começam a comprar as suas ações, jogar para a tesouraria, para o caixa da empresa, joga para a tesouraria ou cancela as ações e isso gera mais valor para o acionista. Por que eu falo isso? Quando a gente tem, por exemplo, 10 pessoas dividindo, sendo sócios de uma empresa e o lucro é X. E se sai 2, 3 pessoas da sociedade dessa empresa, o lucro continua o mesmo tamanho de lucro, então a divisão fica maior de lucro para cada um. E isso acontece no lucro por ação e também na distribuição dos dividendos. Diminuindo a quantidade de ações no mercado, isso aumenta a distribuição de dividendos e aumenta o lucro por ação do acionista e gera valor também para o acionista. Então o programa de recompra está hoje em 9,52%, esse programa de 2022, com expectativa de comprar até 10% do total das ações ordinárias da emissão da companhia. Fala galera, beleza? Estou aqui para pedir de coração aí para me ajudar a cumprir uma meta, chegar a 5 mil inscritos até o fim do ano, então conto com a sua compreensão, tá bom? Já vai ali embaixo então e se inscreva no canal. Valeu! Olhando o histórico do seu dividend yield, o atual de 7,28%, igual eu falei anteriormente, está desatualizado. No relatório do terceiro TRI da empresa, a gente já percebe que o anualizado está em 10,33%, um ótimo dividend yield, e a sua média histórica 8,54%. Se a gente olhar nos períodos anteriores aqui, no atual momento que ela está com os dividendos aí mais atrativos, tem um momento que a empresa entregou prejuízo, principalmente nos 5 anos atrás, mais ou menos. Então a gente espera que ela continue lucrando e crescendo esse lucro no longo prazo, que aí ela vai continuar com uma boa distribuição de dividendos. Já o seu PL atual 6,13 e a sua média 100. Vamos descartar essa média aqui porque ela teve um PL de 1.000 aqui em 2015, então isso aqui é um ponto fora da curva, não vamos levar em consideração, mas a gente percebe que a média do PL dela é próximo ali aos 10 mais ou menos, então atualmente está com um PL histórico aí baixo, bem tranquilo, então a empresa está gerando lucro atrativo e o preço dela também está atrativo.
Quando a gente olha a sua eficiência, atualmente a margem líquida está em 21%, a sua média é 4,69%, então ela está com uma margem líquida bem interessante aqui nos últimos 3 anos, principalmente 2021 e o atualmente aqui. E se a gente observar, tiveram pontos negativos aqui, que a empresa reportou prejuízo, mas atualmente 21%, e se ela conseguir pelo menos manter uma margem líquida dessa de 20% no longo prazo, isso é interessante demais. A sua rentabilidade, 19,48%, uma boa rentabilidade, a sua média histórica 8,66% e o padrão está bem parecido aí com a margem líquida nos últimos 3 anos aproximadamente, que a sua rentabilidade ficou significativa, que a gente observa aqui de 2019 até atualmente que ficou legal. Anteriormente a rentabilidade dela não era tão boa assim, ficava próxima a essa média de 8,66%. A sua receita ela é crescente no longo prazo, com destaque para os últimos 2 anos, que teve um crescimento exponencial. O lucro líquido dela a gente percebe 2016 a 2020, o Brasil estava numa crise braba e estava no negativo, então ela estava no prejuízo, e 2020 até atualmente um lucro líquido histórico. Vamos ver se ela consegue manter esse lucro no longo prazo. É uma ótima empresa, eu acho. Eu tenho ela em carteira aí na carteira pública do canal e está dando rentabilidade boa para a gente, e eu acredito muito que ela vai crescer no longo prazo, porque ela ainda é uma microcap e o setor que ela está aí, juntamente com a parte do e-commerce que está aumentando bastante, ela fabrica embalagens, então isso aí eu acho que ela vai surfar esse crescimento do e-commerce que só está no início ainda. No Brasil tem muito para crescer ainda nessa parte digital aí, de vendas na parte digital. A sua capacidade de geração de caixa também é crescente, mas teve anos aqui que ela se manteve estável, mas beleza, o caixa sempre positivo, e agora um crescimento exponencial de caixa aí nos últimos 2 anos. Na parte gráfica, ela está num ponto de resistência muito importante, que foi esse topo histórico lá em 2005, então atualmente ela está aí próximo aos seus R$ 8,79. É uma resistência significativa para ela romper. Se ela não conseguir romper, ela vai entrar numa correção, talvez uma correção saudável, só uma correção aí dentro da sua grande tendência de alta que ela está aí desde 2019, e depois ganhar força e continuar a tendência para cima e romper a resistência. A gente percebe que está tendo uma diminuição do volume aqui, ó. Isso é um sinal de que essa tendência ela está perdendo um pouco de força, então pode ser sim que ocorra essa correção aí nos próximos meses. Não sabemos falar exatamente quando vai ocorrer, mas é um ponto que ela está agora de resistência forte, então pode ser sim que ocorra essa correçãozinha aí, mas nada demais, né? É normal, faz parte do processo aí de longo prazo das empresas. As duas médias, ao meu ver, estão bem esticadas, bem longe uma das outras assim. Isso não é muito bom graficamente falando, porque quando estão muito esticadas o papel costuma fazer uma correção. E se a gente olhar o MACD aqui dela e o índice de força relativa, então o MACD também está bem lá em cima, bem esticadinho, mas tá azul por cima da laranja, está apontando uma tendência de alta aí ainda. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. E o índice de força relativa, vamos ver se o papel está muito sobrecomprado. Então ainda o papel está quase chegando no seu ponto de sobrecomprado, não está tão sobrecomprado assim, não igual esses momentos anteriores que passou de 70%, aqui sim estava sobrecomprado. Aqui também, quando entrou na zona aqui de sobrecomprado, teve uma correção significativa, que foi em 2021. E na parte do gráfico semanal, só para a gente fechar a análise de hoje aqui, então o que acontece? A gente percebe que ela já está sofrendo uma resistência aqui, ó, onde que eu falei do topo histórico lá de 2005. Ela tocou a resistência, perdeu força, semana passada deu uma correção e agora ela está ganhando força aqui, deixando um pavio grande aqui. Os compradores estão crescendo no papel nessa semana e vamos ver o que vai acontecer. Se ela corrigir, eu creio que ela corrija até os R$ 5,90, R$ 6,00 mais ou menos, seria 50% de retração de Fibonacci, e depois seria um bom ponto aqui de entrada. Quem já está dentro do papel, né, talvez esperar um pouquinho, uma entrada aqui, aí pega o papel um pouquinho mais descontado. Agora, se ela romper essa resistência aqui, aí o céu é o limite para a Irani. Gosto muito da empresa, fundamentalmente falando assim. Na parte fundamentalista, é uma empresa que a gente tem, que eu já estudei ela, a gente tem ela dentro da carteira pública do canal. Acredito muito no crescimento dela no longo prazo. Graficamente falando, está nessa tendência de alta desde 2019, bem expressiva. O papel está um pouquinho esticado aí, olhando os indicadores. E eu acho que pode ocorrer sim uma correção aí, né,
nessa resistência forte que ela tem para romper. Não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? São os estudos que eu faço para colocar os papéis dentro da nossa carteira pública do canal e são estudos que eu gosto de fazer aí nos papéis em geral da nossa bolsa. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um likezinho aqui e aproveite e se inscreva no canal. Tchau, tchau!